A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre toda a sua família. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos dar continuidade no estudo de Apocalipse, vamos falar sobre o cavaleiro do cavalo preto, as dificuldades econômicas. Mas antes disso, nós vamos falar com Deus em oração. Ore comigo ao Senhor. Bondoso Senhor, nosso Pai, muito obrigado por ouvir a nossa oração, por falar conosco através da sua palavra bendita e por ser um Deus que está nos conduzindo, mesmo em meio às lutas. Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe nossa adoração. Perdoa-nos, ó Deus, por nossos pecados e nos guia no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a todos os irmãos que estão acompanhando essa programação. Abençoe, Senhor Deus, a Sara na interpretação de Libras e que muitas vidas venham ser edificadas através dessa mensagem da sua palavra bendita. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, nossa equipe de filmagem e todos aqueles que têm colaborado com o trabalho do Senhor nesta cidade. Assim nós pedimos agradecidos em Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, o seguinte: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O que você mais gosta de comer? E se em algum momento Deus chamar você a deixar o seu prato favorito por amor a Ele, você estaria disposto? O texto que acabamos de ler nos fala sobre um período de dificuldade tão grande a ponto de a comida ela ser muito pouca, muito regrada para os cristãos. Nós já vimos aqui na palavra de Deus que, como parte do projeto de Deus para o mundo, aquele projeto de salvação de uns e de condenação de Satanás, seus demônios e também dos cruéis da terra, como parte desse projeto de Deus, Jesus Cristo ele sai como um cavaleiro montado em um cavalo branco, vencedor. E ele começa a vencer. Ele já venceu, por exemplo, a morte. Ele está vencendo quando vidas se convertem. E ele vai vencer finalmente quando completar o número dos salvos e quando ele jogar no lago de fogo e enxofre a Satanás, os seus demônios e os ímpios. Mas enquanto isso não acontece, Jesus está vencendo. Ao passo que Jesus está vencendo, enquanto Jesus por um lado está vencendo, por outro Satanás levanta a perseguição contra o povo de Deus. Tudo isso debaixo da permissão de Deus e da condução de Deus. Então vem as perseguições contra o povo de Deus e agora nós vamos ver que virá nos últimos tempos, quanto mais se aproximar a volta do Senhor Jesus,
as coisas mais vão se intensificar, as dificuldades vão aumentando e vai surgir também um período de privação, dificuldades financeiras, onde inclusive a comida será regrada para os cristãos. Então nós vamos falar sobre o tema a privação ou as privações dos últimos tempos. E aí vamos ver 3 pontos importantes. Primeiro, identificar aquele que traz a privação, o cavalo preto. Depois, 2 coisas que ele fala, o conteúdo do que ele fala. E depois vamos ver algumas aplicações. Então, olhemos o texto mais uma vez. Diz a palavra que João está vendo ali dentro do céu que há uma autorização para que venha um cavaleiro, e este cavaleiro, ele está montando um cavalo preto, e ele tem uma balança na mão, e ele vai pesar a comida, e vai também dar o preço da comida. Bom, essa é uma figura, uma história que já foi tratada lá no livro de Ezequiel, no capítulo 4, verso 9 e 10. Não é a primeira vez que acontece de que Deus mostra para o seu povo a respeito da comida por peso, analisada e vendida e trabalhada direitinho a quantia através do peso, e a comida limitada por peso. Lá em Ezequiel capítulo 4, verso 9 e verso 10, o profeta fala com o povo de Deus a respeito de um período difícil que eles enfrentariam. Era um momento em que Deus estaria tratando com o seu povo por causa da rebeldia no coração deles e os levaria para um país estrangeiro, e ali eles passariam muita privação e inclusive eles teriam para comer por dia quantias exatas de comida, porçõezinhas pequenas. Quando o texto aqui fala do cavalo e do cavaleiro com a balança, pesando a comida e vendendo a comida e analisando direitinho o peso e o preço, isso está nos falando a respeito de que o inimigo, o perseguidor, vai ter nas suas mãos o controle da economia e da distribuição do comércio, inclusive do comércio de alimentos. Esse cavaleiro, com a balança na mão, significa para o povo de Deus um tempo de privação, de pobreza, de viver dentro de limites rígidos, tão rígidos que se você não viver dentro daqueles limites, o hoje pode atrapalhar o amanhã. Se você comer um pouco a mais hoje, amanhã você não terá o que comer. É um período, um tempo de privação. Interessante que ele fala aí o seguinte, ele fala o preço da comida. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário é moeda, é dinheiro. E 1 denário a pessoa ganhava por 1 dia de trabalho. Era o preço da diária. Em dias normais, 1 dia de trabalho, ou o salário que você ganha trabalhando 1 dia, ou seja, 1 denário, daria para comprar mais ou menos 12 ou 15 vezes mais de comida do que o texto está falando. O que significa é o seguinte: o preço da comida aumentará tanto, que chegará ao ponto de que você terá que trabalhar o dia inteiro para comprar somente a comida para uma pessoa. É a superinflação, os preços altos e abusivos, e o povo de Deus sofrendo por causa disso. Seria mais ou menos dizer aquilo que o dinheiro que para você ontem daria para comprar, sei lá, 15 copos de arroz,
no período da perseguição e da privação dos últimos tempos, vai dar para comprar só um copinho. Pois bem, esse cavaleiro do cavalo preto, ele significa a opressão econômica sobre o povo de Deus. Esse é o seu significado, a sua identificação. O comércio dominado por agentes usados por Satanás, oprimindo o povo de Deus. E esse cavaleiro do cavalo preto, ou seja, esse opressor, ele diz duas coisas. Primeiro foi o preço da comida, a comida muito cara. A segunda coisa que ele fala aí é o seguinte: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Você vai comer coisas aqui com a farinha do trigo ou da cevada. Só que tem muita comida aqui, tem muito azeite, tem muito vinho, bebidas mais caras, elementos mais caros, e tem muito. Enquanto você estiver comprando um pouquinho para comer, cuidado para você não estragar o que está sobrando. E tem mais uma: não me vá querer fazer rebelião e invadir as propriedades e as plantações dos grandes comerciantes. É isso que está sendo dito. Primeiro, povo de Deus, vai comer, trabalha duro e come pouco. Segundo, saiba que vai ter gente rica, mas você não pode estragar o que é dele. Você tem que abaixar sua cabeça, comer pouco e ainda não pode nem ao menos questionar e rebelar-se contra os grandes comerciantes que terão grandes quantias de comida. É a riqueza deles e você não pode tocar na riqueza deles. Contente-se com a sua pobreza, com a sua dificuldade, e você está proibido de tocar na riqueza dos grandes. Então, a perseguição econômica diz isso. Faz com que você tenha pouco e ainda te proíbe de levantar-se contra quem tem muito. Olha só que situação difícil e complicada para o povo de Deus. Servir ao Senhor Jesus sempre exigiu do seu povo alguma coisa. O Senhor Jesus mesmo disse que andar com Ele é andar pelo caminho estreito, apertado. Quando você olha para a história do povo de Deus, você verá, por exemplo, que Elias, por ser fiel a Deus e denunciar os pecados de Acabe e Jezabel, precisou fugir durante algum tempo e morar lá na beira de uma torrente, onde tinha água. E ele dependia de Deus, que usava corvos que levavam para ele pela manhã e à tarde o pão e a carne. Só que aquela água de onde ele bebia secou. Ele precisou fugir para o estrangeiro, hospedar-se na casa de uma viúva pobre. Mas o Senhor estava com ele, o sustentava e usava-o para pregar, inclusive para fazer milagres. Mas era um tempo difícil, o servo de Deus fugitivo e comendo pouco, e o pouco ainda dependia exclusivamente de Deus. Você também vai se lembrar de Daniel e os seus amigos quando chegam na Babilônia e durante algum tempo, porque queriam ser fiéis a Deus e participavam de determinado treinamento, ele quis ser fiel a Deus na questão do consumo e ele comia apenas verduras e legumes juntamente com seus amigos. Você também vai se lembrar de Paulo. Ele disse que aprendeu a viver na abundância e na escassez, na fartura e na fome. Ele tinha essas diferentes experiências na vida. E ele também diz ali em Filipenses 4, que aprendeu a viver contente em Deus, ainda que passando por situações tão diferentes, tão opostas uma da outra. E ele diz, eu posso tudo isso no Cristo
que me fortalece. Eu tenho Cristo que me fortalece. É por isso que eu enfrento a prisão e a liberdade. A abundância de comida e a fome. A riqueza e a escassez, a privação, a pobreza. Muitos servos do Senhor, por serem fiéis ao Senhor, já enfrentaram grandes dificuldades. E quanto mais se aproximar a volta de Jesus, haverão momentos em que essas perseguições e lutas serão mais intensas e exigirão mais do povo de Deus, e um maior número de servos de Deus sofrerá por causa da sua fidelidade. Muitas vezes, tendo que contar os grãos de alimento por dia. Bom, então nós vimos que nos últimos tempos, quanto mais se aproximar a volta do Senhor Jesus, mais o inimigo vai levantar formas para oprimir o povo de Deus. E o Senhor sabe disso e já está nos preparando para essas perseguições, nos dando as orientações da palavra de Deus. Assim como ele usou João para preparar a igreja da sua época. Naquela época, haviam as associações de comerciantes. O crente que entrava nas associações, ele conseguia comprar o produto mais barato e conseguia ter maior lucro. Porém, para participar das associações, ele precisava ir nas festas pagãs e adorar os deuses que eram adorados nas festas daquelas associações e participar da imoralidade que havia naquele meio. É claro que alguns crentes estavam se deixando corromper, e você vê no capítulo 2 e 3 o Senhor corrigindo esses crentes. Mas alguns não estavam se deixando corromper, não estavam entrando nesses esquemas, e por causa disso já começavam a enfrentar dificuldades financeiras. E nós estamos sujeitos a isso e precisamos nos preparar. É para isso que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Haverá o cavalo preto com o seu cavaleiro, tendo na sua mão o poder de controlar o dinheiro, os preços, a compra e venda, inclusive da comida. E aqueles que quiserem ser fiéis a Deus e não entrarem nas suas negociatas, nos seus esquemas, poderão enfrentar terríveis dificuldades financeiras e privações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a lidarmos com essa situação. Eu queria terminar deixando para você agora algumas aplicações. Como o cavalo preto oprime o cristão hoje? Bom, quando hoje você está em um emprego e você lida com um patrão, e se aquele patrão for corrupto e exigir que você ajude-o a sonegar impostos e você se recusa e ele te manda embora e você passa dificuldade financeira, perde seu salário porque não quis entrar em um esquema de corrupção, é o cavalo preto te oprimindo, meu irmão. Quando hoje você trabalha em um local onde às vezes o seu patrão é corrupto e quer que você fale mentiras para os clientes, quer que você venda um produto de qualidade menor por um preço maior, usando da mentira para enganar cliente, e você não entra nisso, e aí você é demitido, ou então a sua comissão pelas vendas vem bem menor, porque você não entrou por esse caminho de erro, de pecado, é o cavalo preto te oprimindo. Se porventura você tiver que escolher entre o padrão de honestidade exigido por Deus e as corrupções
que não é em todos os lugares que existem, mas em muitos existem. Quando você tem que escolher, e às vezes você tem prejuízos por causa da sua honestidade, é o cavaleiro do cavalo preto oprimindo você já nos dias de hoje. Como que o cavalo preto e o seu cavaleiro oprime um cristão hoje? Suponhamos que você tenha um pequeno supermercado e suponhamos que na cidade onde você está exista ali um esquema, um grupo político que deseja comprar de você, uma administração pública, melhor dizendo, e a administração quer comprar do seu produto. E aí chega para você e diz: fulano, você tem aqui 2 qualidades de arroz. Tem a quirerinha, aquele arroz bem quebrado, de pequena qualidade, e o arroz agulha de ouro, aquele caro, de excelente qualidade. É o seguinte, para merenda escolar, nós vamos comprar de você 1000 pacotes. E você vai colocar na nota que você está nos vendendo do arroz agulha de ouro, que custa R$ 35 o pacote. E nós vamos te pagar esse. Só que na hora de você entregar, você vai entregar da quirerinha do fulano, que custa aí R$ 3,90 o pacote. Você vai ganhar um dinheirão e a gente reparte o lucro. Combinado? Você não entra nesse esquema de corrupção. Por causa disso, aquele pessoal que compraria de você não compra nem o produto bom e nem o produto ruim. E todos aqueles que fazem parte daquele esquema também param de comprar de você. Você tem graves e grandes prejuízos. Às vezes não consegue pagar funcionário, tem que demitir. Às vezes não consegue pagar aluguel e tem até que fechar a sua empresa. É claro que em alguns lugares não são todos os administradores públicos que são corruptos, mas em alguns lugares existem sim sistemas de corrupção. E quando você não quer entrar e tem prejuízos, você está lidando frente a frente com o cavaleiro do cavalo preto que o Senhor Jesus está aqui falando no livro de Apocalipse. Eu queria deixar para você 4 dicas de como você lida com as privações. Como que você guerreia contra o cavaleiro do cavalo preto. Primeiramente, você e os seus filhos, inclusive se forem crianças, sentem, conversem e aprendam a se consagrar a Deus através da oração e do jejum. Comece com pequenos períodos, 15 minutos de jejum e oração. Depois de algum tempo, joga para 30 minutos, 1 hora, 4 horas, e assim você vai treinando o seu organismo e o seu estômago e treinando os seus filhos também. Porque se o Senhor permitir que um dia você e os seus filhos, ou talvez eles ou os filhos deles, enfrentem essa terrível privação de falta de comida, o impacto não será tão forte. Já estarão matriculados na escola do jejum. Lembre-se que o Senhor Jesus jejuou durante 40 dias. Lembre-se que outros homens e mulheres de Deus jejuaram. Ensine os seus filhos a jejuar. Aprenda a jejuar. Não comece logo, vou ficar 15 dias de jejum. Comece aos poucos e vá treinando. Porque se você enfrentar esse terrível perigo, esse terrível período de falta de comida, além de estar mais próximo de Deus através do jejum e da oração, de uma forma física, o seu corpo já estará preparado para alguns períodos, de tempo em tempo, alguns períodos de abstinência de comida, de ficar sem comida. Segunda dica
que eu te dou para lidar com o cavaleiro do cavalo preto. Quando você vai ao mercado e vê os altos preços, não se assuste. Olhe para o céu, creia no Senhor e acalme-se, acalme seu coração, vendo que aquilo que a palavra de Deus falou está se cumprindo, está acontecendo. Deus é fiel e a palavra dele é verdadeira. Se as perseguições e lutas registradas na palavra são reais, então as vitórias, as alegrias e as bênçãos também são. Terceira dica: aprenda a viver em simplicidade. Ensine a sua família a viver a simplicidade. Ensine a sua família a compartilhar. Aprendam a contentar-se com o Senhor. A nossa mansão não é aqui. Se Deus nos der uma mansão aqui, glorifiquemos a Deus. Mas se Deus nos der um barraco, vivamos nesse barraco contentes em Deus e com os olhos no céu, porque a nossa mansão está no céu. Se Deus nos der banquete para comer na terra, vamos glorificar a Deus. Mas se Deus não nos der um banquete, se a nossa comida for pouca aqui, olhemos para o céu. Lá no céu tem banquete esperando por nós. Aqui nós estamos de passagem e o nosso destino é o céu, com o Senhor, onde não haverão as privações. E a última dica que eu te dou: olhe ao seu redor, olhe para a sua família, olhe para os seus irmãos de igreja, olhe para os seus vizinhos. Quem sabe alguns deles estão passando por dificuldades maiores do que as suas, por privações, fome. Pegue um pouco daquilo que Deus te deu e aprenda a repartir com o próximo. Aprenda a dividir. Doe para quem está mais necessitado do que você. Assim você estará mostrando o amor de Cristo. Que o Senhor abençoe, guarde, sustente a sua vida, a sua família e cuide de você. Vamos orar? Ó Deus, nós dependemos do Senhor para tudo. Muitas vezes nós esquecemos que dependemos do Senhor para alguns detalhes, como a alimentação. Mas a Tua palavra nos mostra que até mesmo nessa área nós dependemos do Senhor. Cuida de nós, cuida do Teu povo. Nos ajude, Senhor, a olhar sempre para o Senhor. Não perder a alegria, mas manter o nosso coração alegre no Senhor. Ainda que aqui passemos falta de algumas coisas, mas que a nossa esperança esteja no céu, onde o contentamento é pleno. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Que o nosso Pai abençoe ricamente a sua semana. Que o Senhor cuide de você e do seu lar. Em nome do Senhor. Amém.